11. A sabedoria e as paixões. 1. Dupla natureza. Quanto mais a árvore mergulha suas raízes nas trevas da terra, mais alto sobe sua folhagem, mais ela estremece com delicadeza nos cimos da luz. E sua imóvel majestade não é senão um móvel equilíbrio em que todas as forças da natureza atuam e se contrariam, mas também se correspondem e se contêm com uma certeza interior mais bela que todos os abandonos. Cada um de nós é semelhante à árvore. Enterra no segredo da sua alma os sentimentos mais obscuros, mais profundos, com frequência também os mais baixos e egoístas, que são às vezes os mais produtivos. Mas o amor mais puro permanece sempre milagrosamente ligado a eles, sem o que a árvore deixaria de ser nossa, e em vez de elevar até o impalpável azul seus ramos mais ousados e frágeis, haveríamos, aos poucos, se dissipar e se perder. A natureza e a mitologia nos oferecem em toda parte as mesmas imagens. A borboleta é uma lagarta com asas, mas o homem que mais alto se eleva na vida do espírito eleva até o céu sua própria lagarta. O centauro, a esfinge e a sereia exprimem igualmente bem de que maneira o homem se ergue sobre um animal ainda provido de cascos, de garras ou de escamas. Pois o homem é uma espécie mista. Nisto reside sua originalidade e o princípio mesmo da sua vocação e do seu destino. É loucura querer fazer dele um deus ou reduzi-lo ao animal. Ele se assemelha mais ao sátiro, que participa de duas naturezas, não se sabendo se seu desejo mais ardente é elevar o animal até a contemplação da luz divina, ou fazer o Deus descer na carne do animal, a fim de comovê-la em todos os seus movimentos. A razão do homem é ela própria, uma proporção entre dois instintos. Um instinto animal, que o aprisiona nos seus limites, e um instinto espiritual, que o faz esquecer esses limites. A razão é a sutura do espírito e da carne. Ela mantém o equilíbrio dos dois. Liga o espírito ao corpo, que modera seu impulso. Suspende o corpo ao espírito, que modera sua queda. Se não houvesse em nós uma dupla natureza, como poderíamos escolher o que queremos ser? Nossa liberdade vive dessa ambiguidade. E se é impossível que consiga nos identificar, seja com o anjo, seja com o animal que trazemos em nós, é ela, no entanto, que dá a vitória ora a um, ora a outro. Há em cada um de nós uma espécie de oscilação vertical que se produz no interior do nosso ser, uma subida e uma descida alternadas, que formam a vida da consciência, fazendo que, com os mesmos recursos, alguns se ergam acima da terra e outros se precipitem no abismo. 2. Reunir os extremos. A medida não é de modo algum mediocridade ou falta de força. É uma espécie de plenitude interior e de justa proporção com o universo que deve permitir a cada indivíduo ser ele mesmo, o mestre de si, isto é, manter nas mãos os extremos, em vez de ou evitá-los ou ceder a eles. Pois a medida tem necessidade dos extremos e os traz, por assim dizer, em si, sem rejeitá-los nem aboli-los. Longe de ser o justo meio termo, e de ficar a igual distância de um e de outro, ela preenche todo o intervalo, que os separa de modo a uni-los. Tempera cada um deles, não por lhe dar uma espécie de relaxamento, mas pela capacidade que tem de abraçar também o outro. Ela não abandona esse centro onde o olhar
deve ter bastante extensão e o sentimento bastante profundidade, para que possam reunir e reconciliar os contrários, não os deixando se devorar entre si. Quem guarda a medida mede todos os abismos do ser sem sentir vertigem. A medida é ao mesmo tempo a atenção e a compreensão, que fazem que cada coisa esteja em seu lugar e cada faculdade se exerça da maneira mais correta e mais forte, sustentada pelo jogo de todas as outras que regulam seu emprego, emprestando-lhe também sua eficácia. É a unidade de todas as forças do indivíduo que cooperam com as forças do universo e nelas encontram ao mesmo tempo um limite e um apoio. Há na infinidade do desejo um perpétuo excesso que sempre nos impede de alcançar e de possuir qualquer coisa. E a sabedoria, ao contrário do que muitas vezes se pensa, não é uma renúncia ao absoluto, mas o encontro do absoluto que dá a cada coisa sua medida. Na matemática, todos os problemas são problemas de medida e de limites. Não é diferente na nossa vida. Cada um de nossos atos exprime uma relação entre nós e o universo. Eis aí nossa medida. E todos esses atos tendem eles próprios a um limite, que é nossa essência, do qual se pode dizer que ao mesmo tempo os ultrapassa e os fundamenta. 3. Compensação. Cada um de nós é um ser misto cuja essência se realiza sempre por um equilíbrio mantido entre dois extremos. E por isso nem o que há em nós de mais belo, nem o que há em nós de mais feio, nos parece inteiramente nosso. Há em nós o que se chama a consciência e que é ao mesmo tempo um olhar, um mandamento e um desejo. Essa é a nossa parte divina. Mas há também em nós o ser ao qual esse olhar se aplica, que é rebelde ao mandamento e infiel ao desejo. É a nossa parte que pertence à natureza. O eu é o traço de união da divindade e da animalidade. Nele o espírito se encarna e a carne se espiritualiza. A medida, ou moderação, é um ato tanto perfeito quanto mais existência enfrenta e mais esforço tem a fornecer. A arte mais elevada é a que requer a matéria mais existente, mas que triunfa dela. É a inspiração mais violenta, mas que a contém. Na atividade mais nobre e mesmo no amor mais puro, há sempre uma cólera dominada. Isso porque todo excesso é sinal de fraqueza e não de força. Não há excesso que não acabe por ser castigado. Há um excesso no conhecimento quando ele se torna uma ambição do pensamento puro, quando se transforma em avidez ou em jogo e despreza a ação ou a desencoraja, em vez de sustentá-la e iluminá-la. E há também um excesso na virtude. Não se sabe se o indivíduo tenta a natureza ou tenta a Deus, mas ele mostra uma falta de humildade, uma confiança em si e em seus próprios recursos, que lhe retiram o sentimento do que pode, que o impedem de medir a relação entre sua natureza e sua vontade, e que acabam um dia por fazer o acontecimento desmenti-lo e arrasá-lo. Mas nunca se falta a medida, sem que se produza em alguma parte uma compensação pela qual o equilíbrio se restabelece. O instinto recupera num outro ponto, que escapava à atenção, a força que lhe era recusada, onde buscava se manifestar. Tão logo refreado, ele paralisa por sua inércia a vontade mesma que o venceu. Inversamente, quem quisesse sacrificar o pensamento à ação, veria esse pensamento renascer e se desperdiçar na forma de sonho, ou então introduzir na ação algo de quimérico que ele pretendia excluir. 4. Nos limites da consciência. Será verdade que há nos limites da consciência o mundo assustador
e maravilhoso que estaria muito perto de nós, que seria nosso sem suspeitarmos sua presença. Mas como ele seria nosso se o ignoramos e não temos influência alguma sobre ele? Dirão que ele se manifesta à consciência por efeitos que nos surpreendem sempre, mas que nos abalam suficientemente para que não possamos negar que nos pertencem. Qual é então essa fatalidade que se desenvolve em mim e da qual sou o espectador impotente? Só posso dizer eu quando meu pensamento começa a esclarecer esses impulsos obscuros, e quando minha vontade se associa a eles ou os rechaça. Esse mundo violento e tenebroso pode ser tão próximo de mim quanto se quiser, mas não é eu. Possui ele uma existência própria, antes que minha consciência lhe dê vida, seja para dominá-lo e apaziguá-lo, seja para se comprazer em seus furores e para redobrá-los. Nada há em nós que mereça propriamente o nome de inconsciente, mas apenas uma consciência sempre nascente, sensível a todas as solicitações exteriores, a todos os apelos da carne e dos sentidos, a todas as vozes da opinião e da paixão, e que não cessa de se ampliar, de se enriquecer, de se depurar ou de se corromper, conforme o consentimento que lhes dá. Sem a consciência, eu seria nada, não seria sequer uma coisa. É ela que me dá o ser revelando-me, que é o meu ser. Ora, ela própria é intermediária entre a natureza que a ultrapassa embaixo e a razão que a ultrapassa em cima, mas ela dispõe de ambas, e por isso se pode dizer que é a melhor e a pior das coisas. Ela pode se tornar serva da natureza e usar os artifícios da razão para pervertê-la ou aviltá-la. No entanto, pode também, subordinando a natureza à razão, espiritualizá-la e transfigurá-la. 5. Embriaguez da alma. A alma é como um fogo que nos foi confiado e que nos cabe alimentar. É nosso dever fornecer-lhe apenas os materiais mais puros. Não basta dizer que, como o fogo, ela purifica tudo o que toca, pois a qualidade da chama depende sempre daquilo que a alimenta. Ela pode produzir uma escura fumaça que lhe retira a luz e mesmo o calor pode se extinguir, deixando apenas cinzas ou carvão consumido. Há diferentes formas de embriaguez que podem provir da exaltação dos poderes da alma, dos mais nobres aos mais vis. O próprio da razão é saber discerni-los e não aboli-los. Dir-se-á que os homens mais simples e os mais fortes são os que recebem todos os influxos da vida espiritual, sem nunca se embriagarem? Ou dir-se-á que eles conhecem apenas uma embriaguez, a da água pura? Essa embriaguez é a da inocência reconquistada, que diante de cada acontecimento recebe uma inspiração nova, abolindo como a inocência toda a divisão interior, todo ressaibo de amor próprio, todo furor da imaginação, toda sombra de complacência ou de perversidade. 6. A razão, faculdade que mede. A razão é a mais bela de todas as nossas faculdades, com a condição de que se faça dela não a faculdade que raciocina, mas a que mede e modera, em vez de tentar, pelo esforço e pelo artifício, obter de uma suposta verdade alguma consequência sutil e que a experiência ainda não provou. É preciso que ela permaneça com o poder de julgar, isto é, de dar a cada coisa seu lugar e seu valor no interior de um todo cuja presença nunca perde de vista. A razão não consiste, como muitas vezes se pensa, em abolir as paixões, mas em impor-lhes uma disciplina que as ratifica e lhes dá
luz e eficácia. Apelar à razão é primeiramente dizer não à vida na sua imediatez. Não é razoável o homem inerte e insensível, por um efeito ou da natureza ou do exercício. É razoável aquele que, tendo a vida mais forte e as paixões mais ardentes, busca nelas o impulso que o eleva, a matéria que ele ordena, o poder de expansão que o manifesta e o exprime. Há na própria razão uma espécie de poesia e de embriaguez abstrata, e se às vezes ela assinala a mediocridade dos que seguem apenas a inspiração, outras vezes assinala o delírio dos que confiam apenas no que veem e no que tocam. Assim como a boca de um vulcão extinto se enche de água pura, as paixões mais violentas, quando seu fogo se apaziguou, cavam na alma uma espécie de profundidade que se torna aos poucos transparente e onde o céu inteiro se reflete. 7. A paixão e o absoluto. Não se deve desprezar a paixão, que nos descobre o sentido de nosso destino, que suscita, exalta, unifica todas as forças do nosso ser, e que em cada acontecimento da nossa vida introduz a presença do absoluto e do infinito. Os que desprezam são também os que são incapazes de senti-la. Ela assusta sua prudência e descoberta sua timidez. Quase sempre a paixão exige mais ser alimentada do que ser retida. Há espíritos que permanecem sempre espectadores, que se reservam sempre e nunca entram no jogo. A paixão nunca os visita. Eles a observam nos outros apenas para condená-los, não sem alguma inveja. Queixam-se da sua violência e da sua parcialidade, mas é que eles próprios não têm força bastante, nem bastante ardor para lidar. Veem apenas seus efeitos exteriores, no momento em que ela nos submerge e parece nos conquistar, nos sobressaltos que se produzem quando ela começa a se manifestar ou quando um obstáculo a ameaça, isto é, enquanto não a conquistamos. A paixão é o contrário da emoção. Esta se submete ao acontecimento e nos paralisa, enquanto a paixão tem sua fonte em nós mesmos e transforma o acontecimento. A emoção é uma espera, alimenta-se do tempo. Já a paixão é uma presença, alimenta-se da eternidade, captando o tempo em vez de ser captada por ela. O tempo da emoção busca um termo no qual ela se desata, enquanto a paixão não quer termo. Tem necessidade do infinito para subsistir. Ela pede ao tempo apenas as ocasiões que a manifestem. É receptividade perfeita em relação ao impulso interior que a anima e impermeabilidade perfeita em relação a todas as solicitações exteriores que pretendem desviá-la do seu curso. Se o objeto da paixão tem um valor infinito, é preciso então, como dizem os filósofos, que ela seja uma finalidade em si. Nesse caso, não deve ser nenhuma coisa como na avareza ou na ambição, nem um indivíduo como no amor, nem um ideal como no heroísmo, mas sim o absoluto vivo que substitui esses termos e do qual eles são uma espécie de imagem, mas é preciso saber que são apenas imagens dele. Assim, a paixão não pode se abster da cooperação, da liberdade e da razão, mas ela deve tê-las como aliados e não como escravos. O animal não tem paixão. 8. As boas e as más paixões. Todos concordam facilmente que a paixão pode ser boa ou ruim, mas possuímos agora um critério bastante bom sobre seu valor. É que às vezes ela produz todos os seus movimentos dentro dela mesma, outras vezes fora dela,
Às vezes o eu, para se engrandecer, se volta para um objeto externo, que é realmente finito, e que lhe parece infinito. Outras vezes ele busca se aprofundar, encontrando no fundo da sua essência finita uma destinação infinita, de tal maneira que no primeiro caso a paixão não consegue encontrar morada, pois tende, com um movimento infinito, a um objeto que é finito e que a decepciona quando o atinge, enquanto no outro caso ela encontra seu objeto justamente nesse movimento infinito que nunca lhe falta, pois nenhum objeto finito consegue limitá-lo nem suspendê-lo. A morada da paixão nela mesma prova suficientemente que nossa vida descobriu dentro de si sua verdadeira finalidade, que o absoluto lhe é presente, que ele a ilumina, sustém e alimenta, pois somente o encontro do absoluto pode explicar o absoluto da paixão, o que basta para compreender que a atividade que tende a ele, pois somente o encontro do absoluto pode explicar o absoluto da paixão, o que basta para compreender que a atividade que tende a ele, mas que procede dele, possa ser, ao mesmo tempo, exercida e sofrida, o que caracteriza toda a paixão verdadeira. A paixão é má quando produz uma confusão do corpo e da alma que a reflexão, juntando-se a ela para experimentá-la, faz crescer ainda mais. Ela é boa quando cura o corpo e a alma do seu langor, quando lhes dá mais movimento e quando os harmoniza. A paixão má se interroga sobre o valor do seu objeto e sobre sua relação conosco, enquanto a boa se interroga apenas sobre este último ponto. Uma busca sempre justificar-se pelo raciocínio, mas sem conseguir convencer-se, e vive apenas de sofismas. A outra não tem necessidade deles e os rechaça. Basta-lhe contemplar seu objeto para reencontrar a segurança. Uma nos torna escravos de nós mesmos, isto é, do nosso corpo, enquanto a outra, ao nos libertar, liberta nossa alma. Uma retira o sentido da nossa existência, a outra lhe dá um sentido. Uma é destruidora, a outra criadora de nós mesmos e do mundo. 9. Virtude da paixão. Sempre se fala da paixão, dizendo que ela é um furor que se apodera de nós, que desorganiza nossa vida e destrói nossa liberdade. Mas cada um busca uma paixão de outra espécie, que supere a oposição entre os movimentos do intestino e os da vontade, que dê à nossa consciência uma perfeita unidade, que reúna todas as forças em torno do mesmo ponto e libere nossa iniciativa, em vez de subjugá-la. A própria palavra paixão é admirável, pois designa a atividade mais intensa que podemos exercer, embora seja inteiramente recebida, uma atividade tão plena que exclui o esforço nunca empregado, senão para retê-la, e na qual se acham reunidas a perfeição do movimento e a perfeição do repouso. Perfeição do movimento, porque ela tende a um objeto infinito que nunca conseguimos esgotar. E perfeição do repouso, porque no movimento que a anima, ela nos permite ao mesmo tempo nos descobrirmos e nos realizarmos. Cada um busca um objeto digno de suscitar nele uma paixão capaz de preencher toda a capacidade da sua alma. Enquanto não a tiver encontrado, sua existência não conhece nem impulso, nem alegria, nem luz, nem objeto que mereçam esse nome. A vida é para ele um problema, do qual ainda não encontrou a chave. Ele se sente perdido no mundo, que não lhe oferece um valor supremo, ao qual possa se consagrar, isto é, se sacrificar. A verdadeira paixão é feita de desapego e de generosidade. Ela nada busca adquirir, quer reformar o mundo. Em vez de dilacerar nossa alma e de entregá-la a todos os males que acompanham a miséria e a impotência.
Ela nos traz, ao contrário, a certeza interior, o equilíbrio, a tranquilidade e o apaziguamento. Abole todas as perturbações interiores. Não lhes dá mais o tempo de aparecer. Expulsa a dúvida, a hesitação e o tédio. Tendo encontrado o caminho e a salvação, não sente inquietação alguma em relação a si mesma, mas sim em relação ao seu objeto, ao qual sempre teme não dar a devida atenção. Somente ela permite ao indivíduo tomar consciência da força pela qual ele se realiza e da identidade do seu destino e da sua vocação. Ninguém traz, ao nascer, uma paixão já formada. A paixão deve surgir após um longo período de espera, no momento em que nossa vida nos revela seu próprio ponto culminante, e sentimos um tremor, tão logo comecemos a perceber que ele se aproxima. É o sinal de que abandonamos nosso período de tentativas e ensaios, sinal de que nossa existência está comprometida por inteiro, e que não pode mais se dividir nem voltar atrás. Poderíamos dizer, talvez, que temos paixão apenas por essa ideia pura, a qual trazemos em nós a responsabilidade e que decidimos encarnar. 10. A sabedoria que é a posse de si. A sabedoria é indivisivelmente uma virtude da inteligência e uma virtude da vontade, pois podemos perfeitamente defini-la como uma virtude da vontade, dizendo que ela impõe uma medida a nossos desejos e a nossas paixões. Mas ela é uma virtude da inteligência, porque consiste primeiro em reconhecer onde está a medida. Ela é a cura deste duplo erro, ou de que só podemos encontrar a felicidade aumentando indefinidamente nosso ser a fim de o igualar ao todo, e o de que devemos sempre abandonar o que temos para cobiçar o que não temos, o que nos faz descontentes, quer o consigamos, quer não. A sabedoria é a descoberta e o amor da nossa própria essência, do ser que nos é dado, do universo que está sob nossos olhos, da situação na qual nos encontramos e das obrigações que nos cabem. Ela é a abolição da inveja, o sentimento da intimidade do mundo, na qual cada indivíduo penetra no momento em que diz eu. É algo tão precioso que nada no mundo pode ter mais valor, nem formar para ele o objeto de um desejo mais alto. Importa apenas o uso que fará disso, e esse uso depende dele. Percebe-se o quanto é falso considerar a sabedoria como uma limitação da vida, um desinteresse pelas grandes coisas que comporta sempre um pouco de mediocridade e de indolência. Ao contrário, ela é a coragem que nos obriga a dar um valor incomparável às coisas mais humildes, quando elas nos são confiadas como instrumentos do nosso destino. A sabedoria é uma aptidão não a se dominar, mas a se possuir. Ela converte o ser que nos é dado num bem sempre presente e que cresce indefinidamente. É essa arte sutil e poderosa que nos ensina, em vez de abandonar o finito em favor do infinito, a encontrar o infinito mesmo no finito. Longe de me separar do mundo, ela descobre sempre no mundo alguma nova relação comigo, uma resposta a um chamado que está em mim, ou um chamado ao qual ela me obriga a responder. O próprio da sabedoria é estar sempre acompanhada de uma sensibilidade infinitamente delicada, que faz que não haja objeto no mundo que não desperte em mim algum eco interior, que não me traga algum ensinamento ou alguma exigência. Ao contrário da sabedoria, a cegueira permanece sempre isolada e a loucura age sempre fora de hora. 11. Sabedoria, heroísmo, santidade. A sabedoria é uma facilidade difícil.
o retorno a uma atividade espontânea e correta. Ela vive da luz que a ilumina. É ornada pelo prazer, sem ser complacente com ele, e irradia a benevolência. Pode-se dizer que ela é ao mesmo tempo a natureza equilibrada e a natureza idealizada. Há nela aparentemente mais repouso que movimento, mas isso porque domina todas as paixões particulares e todos os impulsos momentâneos, em vez de ceder a eles. Não se pode concebê-la sem a moderação, pela qual governa todas as coisas, nem sem a experiência que lhe ensinou a conhecê-las. Há uma falsa sabedoria, que é apenas uma falta de ardor, como vemos numa criança demasiado dócil ou num velho cuja vida começa a se extinguir. Mas a verdadeira sabedoria é sempre uma violência contida. Ela não consiste, ao contrário do que se pensa, em contentar-se com o que se recebeu e em apagar dentro de si o desejo, mas é no que possui e não no que lhe falta, que ela aplica a infinidade do desejo. E por nada pedir, não cessa de receber tudo. É com o mínimo de matéria que ela realiza a obra espiritual mais pura. É raro que o heroísmo possa se estender por toda a duração da nossa vida, como a sabedoria. Quando ele parece contínuo, é porque renasce a todo instante. Ele não é, como a sabedoria, uma concordância da natureza e do espírito, nem do temporal e do eterno. É uma vitória do espírito sobre uma natureza rebelde, uma irrupção violenta da eternidade no tempo. O contentamento que ele nos dá é o contrário do prazer, ao qual existe sempre. O heroísmo nunca deixa de evocar a ideia do sofrimento imposto ao corpo, do sacrifício e da morte. A santidade é uma certeza tranquila e um ardor apaziguado que nos estabelecem no mundo superior ao mundo da natureza, mas pelo qual a natureza é iluminada. Pensa-se muitas vezes que o que a santidade obtém, ela o obtém contra a natureza, mas não é verdade. Aqui, a natureza não é humilhada, nem destruída como no heroísmo, nem disciplinada e submetida como na sabedoria. Ela é transfigurada. Ela cede à santidade e se faz sua cúmplice. Esquece suas próprias exigências e multiplica suas forças. Ela se eleva, por assim dizer, acima dela mesma. Parece aniquilada, mas porque se tornou o corpo vivo da santidade. A santidade se assemelha a uma natureza nova. É ao mesmo tempo a natureza renunciada e a natureza realizada.